Mais uma questãozinha de equilíbrio químico, mas antes de começar, vamos lembrar uma equação importante aqui que faz a relação entre a energia livre de Gibbs e a constante de equilíbrio. Então, nós temos lá que delta G da reação é igual ao delta G padrão da reação mais RT ln do quociente de reação. Então, lembrar que ΔG padrão da reação é tabelado e que o ΔG da reação depende das condições, digamos assim, do sistema, das pressões parciais de reagentes e produtos ou concentrações de reagentes e produtos. Suponhamos que o sistema está em equilíbrio. Então, sistema em equilíbrio. No sistema em equilíbrio, nós vamos ter lá que o ΔG da reação é igual a zero e que o quociente de reação é igual ao valor da constante de equilíbrio. Então, essa expressão aqui muda um pouquinho, fica assim, zero igual ΔG padrão da reação, que você pode obter através de dados termodinâmicos, mais RT ln de K. Então, você pode colocar lá, ΔG padrão da reação vai ser igual a menos RT ln de K. Em outras palavras, você pode, a partir do ΔG padrão da reação, encontrar o valor da constante de equilíbrio, K igual a exponencial de menos ΔG padrão da reação sobre RT. Então, repare que essa equação aqui faz, digamos assim, um meio de campo entre a constante de equilíbrio, que é um parâmetro empírico, você pode medir experimentalmente, e o ΔG padrão da reação, que é um parâmetro, digamos assim, que você pode obter a partir de dados tabelados. Bom, estou apagando aqui porque o assunto aqui é outro, mais tarde a gente usa essa equação. Então vejamos o que temos. A energia livre de Gibbs padrão dessa reação foi dada aqui, nessa temperatura. Qual é o valor do ΔG da reação a 500 Kelvin, quando as pressões parciais são dadas aqui? Primeiro vamos escrever a expressão do quociente de reação, que é a mesma expressão para a constante de equilíbrio. A única coisa aqui, quociente de reação, você tem as pressões parciais não necessariamente no estado de equilíbrio. Então você tem lá pressão de HI ao quadrado sobre a pressão parcial de H2, que multiplica pela pressão parcial de I2. Aqui está. Bom, legal. Então vamos calcular afinal o ΔG. Eu poderia tanto, para responder isso aqui, essa pergunta, eu poderia tanto calcular o ΔG quanto calcular o K. Por exemplo, se eu tenho a equação anterior, vamos antes calcular o que aqui, então, antes de tocar em frente, antes de responder. Então, as pressões parciais dos gases são, cadê do produto? 0,065 bar, 0,065. Eu já elimino aqui a constante. Eu tenho que levar isto ao quadrado, 0,065. E embaixo aqui eu tenho 1,5 vezes 0,88. 0,88. Então, o quociente de reação que vai ficar, pelas minhas contas, 3,2 vezes 10 a menos 3. Então, afinal, a reação está em equilíbrio ou não? Podemos responder de duas maneiras. Então, por exemplo, podemos usar essa expressão aqui, ΔG da reação é igual a ΔG padrão da reação, mais RT ln do quociente de reação. Então, o ΔG da reação fica, ΔG padrão foi dado aqui, menos 21,1 kJ por mol, ou seja, menos 21,100 Joule por mol, mais, eu tenho que colocar em Joule, né? O R também é em Joule, né?
8,314 Joule por Kelvin por mol, que multiplica a temperatura em Kelvin, que é 500 Kelvin. Vou puxar um pouquinho para a direita aqui, se eu conseguir, para caber o Ln. Pronto, agora sim. E aqui Ln do Q, que é 3,2 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo a continha aqui, ΔG da reação, que é diferente do ΔG padrão da reação. O ΔG padrão da reação, ele não leva em conta a mistura de reagentes e produtos, por exemplo. Então, vamos lá. Vou aplicar aqui um Ln vezes 500 vezes 8,314. Então, dá isto aqui, deixa eu ver. Aqui somo com o ΔG padrão, 21,100. E, pelas minhas contas, o ΔG da reação aqui ficou menos 44,97, praticamente 45. Vamos arredondar isso aqui. Então, ficou, cadê aqui? Menos 45,0 kJ por mol. Como o ΔG da reação é menor que zero, a reação não está em equilíbrio, ele é diferente de zero, né? E a reação avança no sentido direto. Então, reação, cadê aqui? Deixa eu mudar a cor. Reação avança no sentido direto. Joia, né? Mas podemos também resolver isso aqui. Se a reação avança no sentido direto, isso quer dizer que nessas condições aí de pressões parciais, aqui você tem as pressões parciais de reagentes e produtos, se a reação avança no sentido direto, isso quer dizer que as pressões parciais de reagentes são superiores ao estabelecido pela constante de equilíbrio, enquanto que a pressão parcial do produto é inferior. Em outras palavras, se a reação avança no sentido direto, quer dizer que nessas condições que foram dadas aqui, tem pouco reagente, ou melhor, pouco produto e muito reagente em relação ao que é estabelecido pela constante de equilíbrio. Vamos calcular a constante de equilíbrio usando ΔG padrão da reação igual menos RT ln de K. Então vamos resolver isso de... aqui eu já respondi as duas questões, né? Em verde eu já estou respondendo a B, né? Mas respondendo de uma outra maneira, então a constante... Ai, que chata essa caixinha de diálogo, né? Não sei como... Se alguém souber e puder me explicar, eu ficaria tão agradecido de desaparecer com essa coisa horrível dessa caixinha de diálogo. Então você tem lá que o K vai ser igual a exponencial de menos ΔG padrão da reação sobre RT. Então o K, a constante de equilíbrio, vai ser exponencial de menos o ΔG padrão da reação, tem que colocar em Joule, né? Que é 21100 Joule por mol. E aqui sobre 8,314 Joule por Kelvin por mol. Vezes 500 Kelvin. Então, esse K fica... o que eu posso simplificar aqui? Kelvin, com Kelvin é menos 1. O mol menos 1 vai simplificar aqui. O Joule também vai simplificar. Você vai ter a constante adimensional, né? Então, eu farei isso aqui na minha calculadora. Espero que vocês confiram. 21100 dividido por 8,314 vezes 500. Fechei. Exponencial dessa coisa vai ficar menos aqui, answer. Pelas minhas contas, a constante K dá 6,25 vezes 10 a menos 3. Então, notem que o Q, olha aqui o Q, é menor do que o K. Isso quer dizer que nessa situação aqui, nessas condições, nós temos pouco do que fica lá no numerador, ou seja, pouco produto, e
muito reagente, a reação avança no sentido direto. Basicamente a mesma conclusão que eu cheguei aqui através do sinal de ΔG, mas agora comparando, ah, digamos assim, os valores do quociente de reação e da constante de equilíbrio. Bom, é isso aí. Próxima aula, mais equilíbrio químico.